Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Agradeço muito ao convite da Fernanda, que tem sido uma parceira. Inclusive, ela estava falando aí do livro da dupla excepcionalidade. O nosso grupo de S tem um capítulo publicado nesse livro. Fica até difícil a gente falar depois da palestra do professor que traz tantas informações a respeito de um tema tão recente para nós aqui no Brasil, né, que é a dupla excepcionalidade, não recente no sentido de ocorrência, mas recente no sentido dos estudos mesmos. E fica até difícil da gente falar, mas vamos lá. Então, eu sou a professora Fernanda Serpa, eu sou da Biologia da Universidade Federal Fluminense, do Instituto de Biologia, coordeno a Escola de Inclusão da UF, que fica aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e sou vice-coordenadora do grupo de pesquisa de S-UF, do qual eu vou falar melhor daqui a pouquinho. Hoje nós vamos conversar sobre as oficinas interativas do DS-UF como forma de desenvolvimento da criatividade do aluno com comportamento superdotado. Esse material faz parte do acervo do DS-UF e é de autoria da professora Sônia Nogueira, que é a coordenadora do grupo. Antes da gente começar a falar nessa questão da criatividade para os alunos superdotados, propriamente dito, eu queria contar um pouquinho sobre a história das oficinas interativas. As oficinas interativas, elas não surgem para atender alunos superdotados. O nosso grupo, Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências, ele tinha como característica básica de trabalho a escola básica. Química, física, biologia, matemática, na escola básica. E nós desenvolvemos as oficinas interativas como uma forma de trabalho na escola básica. Em 2016, eu concluo meu doutorado na área da superdotação, na Universidade Federal Fluminense. Já era professora da universidade, já trabalhava no grupo de pesquisa, e aí eu levo a ideia do grupo para que o grupo abarque comigo a história da superdotação. E aí nós trouxemos as oficinas interativas para atender aos alunos superdotados. Então, a gente vai contar um pouco hoje para vocês, não teria como contar tudo, mas a gente vai contar um pouco como é que a gente desenvolve essas oficinas e como é que a gente trabalha com os alunos superdotados, focando nas múltiplas inteligências e no desenvolvimento da criatividade. Que vocês prestassem atenção na logo do PRAACS, que é uma logo que abarca todas as inteligências múltiplas. Nós, então, dentro desse programa de apoio a alunos com comportamento superdotado, nós ofertamos o curso de férias para alunos superdotados, que ocorre sempre numa semana das férias de janeiro. Cabe ressaltar para vocês que nós não temos psicólogos trabalhando no grupo conosco, então nós não fazemos a identificação. A identificação é feita num trabalho em parceria com a Escola de Inclusão, que eu também coordeno, mas existe um outro grupo de pesquisa na Escola de Inclusão. As crianças chegam até nós já identificadas, são atendidos alunos do ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio, e são atendidos em média 36 a 40 crianças durante o curso de férias. Então, a demanda é grande, mas a gente não tem equipe suficiente para aumentar esse atendimento. Quem passa pelo curso com a gente entende exatamente o porquê, e vocês vão ver um pouquinho dessas oficinas interativas e entender a demanda desse trabalho. Nós fazemos, então, um atendimento suplementar a esses alunos através das oficinas interativas, que é o foco da nossa apresentação de hoje. Ofertamos minicursos para professores e licenciandos, na linha da superdotação, e também palestras e orientações para pais e responsáveis. Durante toda a oferta de atividade para as crianças, enquanto eles estão conosco na universidade, nós temos atividades para os pais e responsáveis ao mesmo tempo, acontecendo ao mesmo tempo. Então, para falar um pouquinho sobre as oficinas interativas, a gente tem que remeter a Renzulli. As nossas oficinas interativas, elas nasceram, como eu falei para vocês, na educação básica, de uma coisa quase que intuitiva.
E aí, quando a gente começa a estudar a superdotação e a olhar Renzulli, nós começamos a ver o quanto o nosso trabalho nas oficinas interativas interagiam, né, e convergiam para a proposta de Renzulli. Então, se nós estamos falando em Renzulli, nós vamos falar em criatividade, que é o tema da palestra de hoje, o que foi pedido pela Fernanda. Nós sabemos que Renzulli trabalha nessa teoria dos três anéis, a habilidade acima da média, em pelo menos uma das inteligências, o envolvimento com a tarefa e a criatividade. Sabemos que esses anéis não estão sempre do mesmo tamanho, eles podem aumentar, diminuir, um está maior do que o outro, porque, claro, dependendo dos fatores externos, né, que é o pé de pule que Renzulli põe por trás, que ele diz que não é um xadrezinho, não é um xadrezinho porque é complexo. O pé de pule é uma malha intrincada, é uma malha complexa, então ele briga muito até com essa tradução que foi feita no Brasil do xadrezinho, porque o xadrezinho simplifica esse meio externo. Nós acabamos de ouvir o professor colocando a importância dos fatores externos no desenvolvimento do indivíduo, seja ele superdotado ou com dupla excepcionalidade. Então, Renzulli já trazia isso nas pesquisas lá em 1978. Então, nós sabemos que esses fatores externos vão ser fundamentais para esse desenvolvimento. E essas oficinas interativas, elas irão agir exatamente como esses fatores externos, potencializando esses três anéis no indivíduo, gerando o comportamento superdotado, que é um termo cunhado por Renzulli e que nós, do grupo de S, adotamos, porque nós entendemos que esse indivíduo não está pronto, nós entendemos que quando a gente fala na superdotação, parece para quem está de fora e quem está aqui estuda, né, é ligado ao ramo e sabe o que eu vou falar. A superdotação ela é muito romantizada e aí acaba parecendo que esse indivíduo está pronto e na realidade o comportamento superdotado ele sugere para a gente que o indivíduo tem esse comportamento, mas que ele precisa desse meio externo. Ele precisa ser desafiado para desenvolver essas capacidades e não gerar os traumas, inclusive os escolares, como estava sendo falado anteriormente. Gerando aquele indivíduo que tem uma característica maior escolar ou acadêmica, ou aquele que tem uma característica maior produtivo-criativo. Renzulli nunca disse que uma característica exclui a outra. Em alguns momentos, o indivíduo pode aparentar e apresentar as duas, ser acadêmico e criativo. Em outros momentos da sua vida, o acadêmico vai prevalecer, e em outros, a criatividade vai prevalecer. Então, a criatividade, Renzulli já nos trazia como algo que está muito relacionado às emoções. Inclusive, as leituras de Erika Landau, elas sugerem exatamente isso, que a criatividade ela vai desde daquele momento que o indivíduo coloca para fora, no seu potencial de criação, como ele pode colocar toda a sua criatividade num processo de raiva mesmo. Por quê? Porque ela não está sendo atendida, ele não está tendo esse externo, isso que nós precisamos dar para que ele desenvolva a sua criatividade. Então, isso é uma coisa que pode oscilar dependendo do que esse meio vai ofertar. E esse meio vai trazer para nós as múltiplas inteligências de Gardner. Podendo trazer, né, no sentido de potencializar essa habilidade acima da média. A Maria Clara Sodré foi a primeira pesquisadora brasileira que entrelaçou Renzulli com Gardner, dizendo essa possibilidade, porque algumas pessoas diziam não, ou a gente pensa no Renzulli como uma inteligência única, e Renzulli nunca falou numa inteligência única, ou em Gardner. E Maria Clara Sodré traz esse entrelaçamento. Então, Gardner fala em 8 inteligências, ele brinca com 8,5. Então, ele traz a inteligência lógico-matemática, a linguística, a musical, a físico-sinestésica, a espacial, a interpessoal, a intrapessoal e a naturalista. E ele brinca com essa 8,5 porque essa existencial
ele não bateu o martelo ainda. Ele mostra que ele está estudando, mas que ele não conseguiu responder todas as questões para dizer que é uma inteligência. O que que a gente mistura essas questões de Renzulli e Gardner? Renzulli diz que para o indivíduo ser superdotado, ele tem que ter uma habilidade acima da média. Bem, pode ser em uma dessas inteligências ou mais. E isso nos desafia muito quando nós trabalhamos com alunos superdotados. Porque quando nós pegamos um indivíduo que tem mais de uma inteligência, ou no caso, por exemplo, do curso de verão, que nós atendemos 36 a 40 crianças e adolescentes, nós estamos pegando inteligências diferentes. E se nós estamos trabalhando com inteligências diferentes, nós precisamos ofertar atividades que favoreçam aquelas inteligências, aquelas habilidades que eles têm acima da média, porque eles chegam ansiosos por isso, mas nós não podemos perder de vista aquelas inteligências que não estão bem desenvolvidas. Então, as nossas oficinas interativas, elas primam por dois fatores fundamentais. Primeiro, desenvolver as inteligências que estão acima da média, potencializar. Segundo, trabalhar aquelas que sabemos que estão abaixo. E nós sabemos que aquelas que estão mais abaixo, de modo geral, eu não estou dizendo que são em todos, mas de modo geral, são as inteligências intra e interpessoal. Então, nós não podemos perder de vista que, inclusive, quando o indivíduo não está bem consigo mesmo, o processo criativo dele diminui. Érica Landau deixa isso muito claro. Todos aqueles pacientes, né, para aqueles que conhecem a Érica Landau, sabem, aqueles que não conhecem, ela foi uma psicóloga israelense e ela tinha um instituto. E ela trabalhava com as crianças superdotadas, focando na questão da criatividade. Só que quando a criança era matriculada no instituto, ela tinha que escolher uma atividade que era relacionada àquela inteligência que ele tinha acima da média, mas ela tinha que escolher uma atividade que estava relacionada com aquela deficiência, se a gente pode dizer assim, com aquilo que ele tinha mais dificuldade. E ela traz os relatos dessas crianças no futuro, dessas famílias. E é impressionante, gente. As famílias que, junto com as crianças, não optaram por fazer a atividade que as crianças tinham deficiência, acabaram fomentando a geração de um adulto frustrado, um adulto que não consegue lidar com a realidade. Adultos, inclusive, que não estão inseridos em ambientes de trabalho. Enquanto aquelas crianças que foram trabalhadas no seu contexto geral, aquilo que tem acima, mas aquilo também que está abaixo, se tornaram adultos eminentes. Então, a gente precisa ter essa atenção. A criatividade depende do bem-estar do indivíduo. E aí, as nossas oficinas interativas, elas vão pensar nesse indivíduo como um todo. As nossas oficinas interativas, elas têm foco na interdisciplinaridade. O nosso grupo é um grupo interdisciplinar, vocês vão ver isso no final. Então, a gente não vai fazer uma oficina que foque só na matemática, só na química, no português, só na música. A gente vai tentar mesclar o máximo que pode para poder atingir as diferentes inteligências. E na problematização freiriana, o indivíduo sempre vai ter uma situação problema para resolver. Ele sempre vai discutir uma questão do mundo. Então, as nossas oficinas são pautadas nas atividades do tipo 3 do modelo triádico de enriquecimento de Renzulli, que diz o quê? Que o aluno precisa estar à frente de uma situação problema. E essa situação problema vai permitir o desenvolvimento da criatividade. Porque quando a gente traz a gente sempre fala muito lá no nosso grupo e a gente generaliza, a gente não está falando só dos superdotados, para todos os indivíduos, todos nós, que são aquelas tradicionais experiências escolares com a receita de bolo. Pingue 3 gotas disso, 4 gotas daquilo, agora mistura e estava azul, ficou rosa.
O que que levou à reflexão? O que que levou o aluno a pensar assim, nossa, mas e se eu pingasse isso? E se eu fizesse de outra forma? Então, nós, nas oficinas interativas, quando nós trouxemos os superdotados, nós mesclamos a problematização freiriana e as atividades tipo 3 do modelo triádico de enriquecimento. Essas oficinas visam, então, aprimorar o processo de disponibilização e apropriação de conhecimento, quer dizer, aquele que vai disponibilizar, que são os professores, os que nós chamamos de oficineiros, e a apropriação do conhecimento pelo aluno que está ali. A criatividade e o reconhecimento de valores. Nós não podemos perder de vista que esses alunos são os tais capitais sociais que o Renzulli tanto fala. Nós temos nas nossas mãos futuros líderes, futuros médicos, futuros empresários. Como é que eles vão lidar com o mundo se eles não tiverem também o reconhecimento de valores? Constituem metodologias ativas de ensino-aprendizagem e fazem uso da linguagem falada, matemática e audiovisual, entre outras. Consideram como premissa serem de cunho científico e terem uma situação problema como ponto de partida. Então, primeiro a gente escolhe o que que nós vamos trabalhar dentro do cunho científico. Qual é o conteúdo, qual é o conceito científico que a gente vai trabalhar? Ok, escolhido o conceito científico, nós vamos ter uma situação problema como ponto de partida. Então, nós vamos, nos exemplos que eu vou trazer, vocês vão entender melhor isso daqui. Serem realizadas com materiais de baixo custo. Nós entendemos que nós podemos trabalhar em escolas de altíssimo nível, institutos de altíssimo nível, mas escolas de baixo nível. Nós, mesmo na UF, não temos nenhum respaldo financeiro para que isso aconteça. Então, nós não podemos fazer com nenhum material de alto custo. Nós recebemos alunos da escola privada top 1 do Rio de Janeiro, como nós temos alunos do interior do Brasil que vêm para essa oferta de escolas públicas, inclusive bastante carentes. Então, nós temos que ofertar para todos da mesma forma. E terem como foco a formação de sujeitos de direito. Eles se reconhecerem nesses sujeitos, mas também reconhecer o direito do outro. Então, não vamos perder de vista que os alunos superdotados têm um senso de justiça muito apurado. Nós não podemos perder isso. Nós não podemos deixar que esse senso de justiça seja colocado de lado. Então, a gente precisa formar esse sujeito de direito. Nós precisamos fazer com que esses indivíduos reivindiquem aquilo que eles têm direito, mas que eles também entendam como é que eles podem contribuir para a sociedade do porvir. Então, por isso que nós pensamos sempre no desenvolvimento do capital social. A metodologia para planejar as oficinas interativas, então, ela é a seguinte: para quem? Qual é a característica desses alunos? São alunos muito pequenos? Nós normalmente misturamos, tá? Crianças e adolescentes. Mas já existiram atividades que nós tivemos que separar. Então, para quem? Esses alunos, eles são oriundos de qual classe socioeconômica? Nós estamos misturando, estamos fazendo com classes separadas, então como é que nós vamos trabalhar? Então, nós precisamos entender esse para quem. Por isso que, por exemplo, quem nos pede uma vaga para ser atendido no nosso programa, nós sempre pedimos que nos envie o parecer da superdotação. Por que isso? Porque nós precisamos entender esse indivíduo. Qual é a inteligência que ele tem acima da média? Ele tem alguma outra questão? Então, entender para quem é o primeiro passo, gente. Não dá certo para todo mundo. Não é receita de bolo, né? Então, a gente tem que entender esse público. Nós temos que ter muito claro qual é o conhecimento científico ou escolar que nós queremos trabalhar. O que que nós queremos fazer nessa oficina? Não dá para fazer, eu vou fazer isso, então dá para pegar isso, pegar aquilo, porque eles são espertos demais. E logo de primeira eles veem que a gente está enrolando. Então, o quê? O que que nós queremos trabalhar? Isso tem que ser muito claro e muito definido. Por que que nós queremos trabalhar esse conhecimento? Qual é o contexto que nós fazemos desse conhecimento com problemas do mundo?
Em que esse conhecimento pode ser aplicado? Qual é o problema real que hoje existe perto ou longe desses indivíduos que podem ser minimizados com esse conhecimento científico que vai ser trabalhado? Quando? Então, por exemplo, vai ser um período no ano? Vai ser um tempo letivo, por exemplo, numa escola? Um AEE que atenda alunos superdotados? É num turno? Qual é a duração que eu tenho? Então, nós já fizemos, vocês vão ver hoje dois exemplos. Uma oficina interativa que durou 3 horas e uma oficina interativa que durou 1 hora. A gente já fez oficinas que duraram 3 dias. Eu estou falando porque é o curso de verão para superdotados, mas dentro da escola, nós já fizemos oficina que duraram o semestre inteiro. Então, isso vai depender do tempo, né? Daí a necessidade desse planejamento. E onde? Porque eu preciso saber quais são as características e as limitações que a gente tem no espaço físico. Ah, todo mundo vai usar computador e aí não tem internet. Pouco tempo atrás, a gente ia fazer umas atividades nas escolas municipais de Niterói. E qual não foi a nossa surpresa quando a gente foi fazer o levantamento? Apenas de 3 escolas que a gente pesquisou, só uma tinha uma sala com internet disponível. Então, a gente não pode ir para essa escola contando com a internet. Então, são questões que nós precisamos levantar para desenvolver uma oficina interativa. E aí a gente elabora o andamento pedagógico. E esse andamento pedagógico é o passo a passo mesmo, tá, gente? Né? Quanto tempo para isso, quanto tempo para aquilo, para que minimamente eu consiga administrar o que vai acontecer. Então, primeiro, a gente traz a problematização para os alunos, eles fazem a imersão, segundo Paulo Freire, né? Eles vão entrar naquele mundo, eles vão ficar imersos. Depois eles vão organizar os conhecimentos. Então, eles vão pesquisar, eles vão trabalhar em grupo. Então, eles fazem a imersão, eles saem dos problemas para poder pesquisar o conhecimento mesmo, e depois eles voltam para o problema. Eles fazem a reimersão, aplicando o conhecimento que eles adquiriram naquele problema que está acontecendo, que, né, que está sendo ali discutido. E aí nós sempre trabalhamos materiais e recursos que aproximem e criem um campo de diálogo entre o estudante e o tema tratado. Então, é sempre dialógico, é sempre dialogado. O que não é dialógico, o que não pressupõe desafio, não estimula a criatividade. Aí a gente vai repetir a escola tradicional que nós sabemos que é tão sofrida para os alunos superdotados. Então, esse é a última coisa que nós fazemos, que nós falamos que é o como. Que normalmente é o contrário, né? A gente fala assim, eu vou fazer dessa forma. Aí depois aí, não deu certo porque não tinha, porque as crianças eram pequenas. Então, nós precisamos ter uma lista de conhecimentos para depois chegar a esse como. Bem, essas oficinas, elas então conjugam a problematização de conhecimentos escolares, atividades de pesquisa, experimentação investigativa, socialização de ideias, criação e exposição artística, reflexão em grupo, enfim, muitas atividades que a gente vai fazer numa mesma oficina, buscando essas diferentes inteligências, buscando atingir todas de forma criativa, em prol da apropriação de conhecimento e do desenvolvimento de competências humanas e sociais pelos indivíduos. Então, eu não quero só que esse indivíduo saia dali sabendo mais matemática, física, química, porque ele é um menino que tem 12 anos e faz os cálculos, não sei o quê, e faz. Ok, ele vai ter isso, mas eu quero que esse indivíduo também desenvolva as competências humanas deles e sociais, que nós sabemos que são as mais difíceis. Quem me conhece, algumas pessoas que estão aqui presentes me conhecem, sabem que eu estou nessa linha da superdotação por causa da minha filha. Hoje, uma moça de 21 anos que tem várias das inteligências acima da média. É lógico, matemática, linguística, artística, musical, né, sinestésica, várias. No entanto, a interpessoal acima da média. No entanto, a inteligência intrapessoal dela é muito rasa, muito rasa. E a minha preocupação foi sempre trabalhar, porque toda vez que essa inteligência intrapessoal dela vai para baixo,
todas as outras vêm junto. Ela se boicota. Então, por isso que lá no grupo de S, eu levando a minha experiência e, lógico, estudando outros autores, nós entendemos que isso é fundamental, esse trabalho das competências humanas e sociais. E aí eu vou trazer dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo é dessa oficina que foi feita no sétimo curso de verão para alunos superdotados. Nós já estamos na 11ª edição, partindo para a 12ª. Vida e dignidade rimadas em cordel. Foi uma oficina de 3 horas. Nós fizemos 3 sessões com grupos de 12 alunos. Nós tínhamos 36 alunos nesse curso e nós fizemos com um grupo de 12 alunos. Então, primeiro, nós levamos uma problematização. Nós levamos o que era a literatura de cordel. Eles então conheceram a história do cordel, como é que esse cordel veio, o que, né, vinha atrás daquele povo sofrido que fazia o cordel. E então nós trouxemos essa problematização. E aí nós mostramos, inclusive, que o cordel, em determinado tempo, foi muito importante até para a comunicação. Era a forma que as pessoas podiam se comunicar. Não existia internet, não existia, são crianças que são dessa geração, então eles foram entendendo a importância do cordel na vida mesmo das pessoas. E aí foi trabalhado através de dinâmica colaborativa e do desafio da declamação. Eles tinham que declamar sem deixar o cordel cair. Eles iam declamando, e aí um parava, o outro continuava, e no final foi um barato, porque eles escolheram quem declamou melhor. E a gente achava que isso ia dar briga, e eles iam querer assim, eu declamei. E não, gente, eles escolheram direitinho, tá? Senso de justiça. Eles escolheram quem declamou melhor, falaram quem declamou melhor, e aí eles foram fazendo todo esse trabalho colaborativo. E aí eles foram entendendo no conhecimento as estruturas, os aspectos temáticos do cordel, aquele reconhecimento de padrão, né? Sextilha, quadrilhas, tal. E aí foi legal porque o pessoal da lógico-matemática se enquadrou nessa hora muito bem, porque eles começaram a entender esse reconhecimento de padrão de uma forma muito bacana. O pessoal da linguística nem preciso falar. A parte artística já pensando, né, no outro problema. E aí eles entenderam diferenças de estilos de cordéis, inclusive sabendo que o cordel ele não tem origem brasileira, então veio toda a questão da colonização do Brasil, isso foi trabalhado com eles, e aí eles criaram grupos e foram desafiados a criar os seus cordéis em grupo. E nessa hora da criação, a criatividade toda, eles eram desafiados a versar sobre mulheres na ciência, inclusão de deficientes visuais, xenofobia contra os nordestinos, porque inclusive a gente estava falando do cordel, homofobia e bullying. Eu quero só ressaltar que esses temas do cordel, salvo a xenofobia contra nordestinos, que nós escolhemos por causa do tema cordel, foram temas levantados por eles no curso de verão, no sexto curso de verão, na edição anterior, numa oficina que nós fizemos sobre direitos humanos. Foram questões que eles trouxeram para trabalhar. Então, nós trouxemos para o cordel. Em grupo eles trabalharam. Aqueles que gostavam de escrever trabalharam mais na escrita, outros ilustraram. Então, eles fizeram um trabalho colaborativo, porque no nosso grupo a gente não faz nenhuma atividade que seja competitiva. O superdotado ele já compete com ele mesmo. A gente sabe disso. Ele acha que nunca tá bom, que ele pode melhorar sempre, que nunca tá. Eu tô orientando uma moça que faz medicina. A gente já está junto há 1 ano e meio. Ela precisa defender a monografia dela em dezembro e ela não escreveu uma linha até agora. Ela está terminando medicina 3 anos depois dos colegas dela. Ela é superdotada. Ela acha que nunca tá bom. Ela acha que o trabalho que ela vai fazer nunca tá bom. Então, essa pessoa está competindo com ela mesma. Colocar para competir para o outro é, inclusive, frear a criatividade, porque ele fica
tão tenso nessa competição, que ele não se relaxa para poder treinar sua criatividade. Então, a colaboração nas nossas oficinas tem dado muito certo nesse sentido, tá? Então, essa foi uma oficina de 3 horas. Depois, eles declamaram os cordéis que eles criaram. No último dia do curso de verão, eles apresentam os trabalhos para os pais, e aí eles penduraram os cordéis. E eu permita um recorte muito importante. Um desses cordéis contava sobre o bullying e, no final, falava sobre a tentativa de suicídio por causa de bullying. E o menino diz assim: e esse menino sou eu. Nós chamamos a família, conversamos, a situação já estava sendo controlada com a ajuda de terapeuta, mas foi a maneira que ele teve para expressar, para colocar para fora. E ele colocou, inclusive, junto com outros colegas, no grupo, porque ele não sentiu uma competição naquele momento. Ele não sentia que ele precisava se mostrar mais inteligente naquele momento. Então, é para a gente perceber como essas oficinas fazem com que eles coloquem esse emocional para fora, e isso é muito importante, inclusive, né, como eu já coloquei, para a criatividade. Então, essa foi uma oficina de 3 horas de duração. Aqui são algumas fotos deles desenvolvendo a atividade juntos, trabalhando juntos. Nós já temos alunos aqui, gente, tem um aluno aqui na foto, que ele hoje já está na universidade trabalhando conosco, ofertando oficinas para outras crianças superdotadas. Uma oficina que foi ofertada também no 7º curso de verão, a Biologia Refletida pelo Olhar da Mídia. Essa oficina ela teve 1 hora de duração, tá? Também foi essa sessão de 3 alunos, então eles passam por todas as oficinas, tá? Então vai fazendo sistema de rodízio. Nesse dia, eles fizeram 3 oficinas de 1 hora, então eles foram fazendo rodízio. No dia do cordel, tinham 3 salas acontecendo a oficina de cordel ao mesmo tempo, que colocar 36 superdotados numa mesma sala, vocês, né? Eu sei que quem está me ouvindo essa hora está dando risada, então 12 está de bom tamanho. Então, essas oficinas, elas versavam promover reflexões sobre 3 temas. O primeiro eram desastres sociais, ambientais, desculpa, e o tema era o crime que aconteceu em Mariana, a reincidência de doenças, e aí isso foi aquele movimento anti-vacinação, que veio antes da questão da Covid, e o darwinismo social. O darwinismo social foi muito trabalhado em cima da questão dos imigrantes. Então, nós trouxemos esses problemas porque nós queríamos que eles analisassem as faces econômicas, políticas, filosóficas e biológicas através da veiculação na mídia. Como é que tudo isso estava sendo veiculado na mídia? Até que ponto a mídia estava, né, veiculando de forma correta ou não? Então, a problematização foi feita a partir do que nós chamamos de documentários interativos. São documentários que a gente faz pausa para que eles possam discutir. Esses documentários, eles duram no máximo 6 minutos. Eles duraram, nesse caso, a gente não faz documentários longos para evitar que eles percam o interesse. A gente sabe que o superdotado, o tempo é muito importante, e a oficina era de 1 hora. Então, eles assistiram um documentário do desastre de Mariana, ressurgimento de doenças, vacinas, movimento antivacina, e o outro, a situação dos refugiados. E aí, eles foram desafiados. Eles tinham que, através de uma manifestação artística, através de uma maquete, apresentar o problema e propor uma solução para esse problema. E essa maquete tinha que estar pronta dentro de 1 hora, né? Menos até, porque eles tinham em torno de 40 minutos para fazer a maquete. Percebam que não precisava, no final, ver quem terminou a maquete primeiro, quem fez a maquete mais bonita, quem fez a mais interessante? Por quê? Porque eles já estavam desafiados com eles mesmos. Eles tinham 40 minutos para fazer a maquete. E detalhe, nós fechamos as salas de tal forma que um não via a maquete do outro. Eles só viram a maquete dos colegas lá no último dia, quando essas maquetes foram apresentadas. E a construção da maquete era sempre com materiais reutilizáveis, recicláveis, né? E tinha que apresentar a solução proposta.
Então, a gente tem aqui os alunos assistindo os documentários interativos. Bem aqui no cantinho, nós fizemos uma mesa com os materiais recicláveis, né, os materiais que eles podiam usar. Então, eles trabalhavam. Não sei se vocês conseguem perceber que eles estão trabalhando aqui, tem biombos. Um não está vendo o que o outro está fazendo, mas eles podiam sair para buscar os materiais, que era uma área comum. E aí, eles escolhiam quem ia sair para buscar os materiais. Gente, aqui a gente tem a representação de algumas maquetes, tá? Essas maquetes elas foram expostas. Aqui está a exposição do cordel, a exposição das maquetes, aqui a exposição de um RPG que eles fizeram também. Então, nesse último dia, eles expõem para os pais. E as maquetes tiveram soluções fantásticas. É assim, a questão dos refugiados, eles pensaram nas escolas, eles pensaram nos centros de convivência, eles pensaram em tudo que um ser humano precisa para viver com dignidade. A mesma coisa para né, o crime de Mariana. Então, eles pensaram como é que uma barragem tem que ser construída, como é que tem que ser tratada as pessoas que vivem ali. O movimento antivacina, eles falaram de uma educação para a população, mostrando a importância da vacinação. Então, as maquetes foram fantásticas. Teve, no final, eles sortearam quem ia levar a maquete para casa, porque todo mundo queria levar. Mas, assim, eles foram super criativos, assim, em situações que a gente não imaginava. Então, gente, esse é um pouquinho da história do nosso grupo de S. É um pouquinho das nossas atividades. Aqui estão algumas referências, inclusive nós temos um artigo, que é essa quarta referência, que está publicado na Educação em Foco, que é Freire e Renzulli e as oficinas interativas para alunos superdotados. Então, ali vocês têm essas oficinas bem detalhadas, o passo a passo. Aqui o nosso grupo, nós temos professor da química, nós temos professor da biologia, da educação, da matemática, da biomedicina, nós temos parceiros da Unesp, então, pessoas assim de todas as formações possíveis, os acadêmicos que estão conosco, os colaboradores que estão conosco. Aqui o QR Code das nossas redes sociais. Sigam a gente, curtam, vejam o que a gente faz. O GSUF agradece se vocês forem lá, curtirem. Eu agradeço muito a atenção de vocês aqui nessa noite e dizer, né, que a gente não poderia terminar sem falar um pouco do nosso patrono da educação brasileira, que nos traz a reflexão do mundo que nós temos e o mundo que nós queremos. E isso passa pela educação. E a educação dos superdotados está nesse mundo, né? O lugar do conhecimento na sociedade, aonde o conhecimento tem que estar. Então, que a gente tenha condições de ofertar cada vez mais esse conhecimento para os nossos alunos superdotados, para que eles façam a diferença na sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse momento e por essa noite.